No programa de hoje, vamos conversar com a senadora pelo PROS, no estado do Rio Grande do Norte, Zenaide Maia. Com ela, vamos abordar importantes assuntos ligados à educação, sobre os cortes na educação, sobre os problemas enfrentados junto aos planos de saúde, especialmente falando sobre questão de carências e algumas doenças que precisam ser cobertas, mas os consumidores são sempre atacados em relação a esses problemas. E ainda no programa de hoje, vamos abordar a situação dessa chuva de agrotóxicos que cobrem os alimentos brasileiros a cada dia sem freio. Seja bem-vinda, senadora Zenaide, ao nosso Espaço Cidadão. Eu aqui agradeço, Robson. Eu sempre digo, informação é poder. Então, a mídia tem um papel fundamental. Eu acho que grande parte da população só sentiu essa importância desse empoderamento nessa pandemia. Porque eu não tenho dúvida, como médica infectologista, que a mídia que combateu as fake news, que defendeu a ciência, salvou muitas vidas de brasileiros e brasileiras. Sem dúvida. E, no final, ou talvez no começo também, né, a gente até pode falar um pouquinho de política partidária, as eleições de 2022, não é, senadora? Até a gente poderia começar pelo fim, né? Eu pediria que a senhora fizesse uma avaliação, de acordo com a sua visão, em relação ao atual quadro político-eleitoral brasileiro, né? Estamos aí com as eleições batendo a nossa porta praticamente, e como é que a senadora está vendo essas eleições para a presidência da República? Eu acho que a população, pelas pesquisas, mostram, e é o que eu penso, que a gente precisa de alguém na presidência da República que defenda uma política do bem comum, e que nesse bem comum a vida seja preservada, não só a vida humana, mas todas as vidas. Então, essa política, eu estou vendo que polarizou, praticamente está polarizada, mas eu costumo dizer que política é tão dinâmica que, às vezes, você vê algo e 72 horas depois, um candidato que já tinha uma maioria de votos se esvazia aqueles votos. Com a agilidade, a política já era algo bem acelerado, como se diz, dinâmico, mas com a mídia social e com toda a mídia, ela ficou em tempo real, ficou mais dinâmico ainda, isso aí. É isso que eu vejo o Brasil e acho que não dá para continuar como está. É uma agenda que massacra, esmaga os trabalhadores, que a gente não entende, seja eles do serviço público ou privado, até porque quem gera riqueza é o trabalho, gente. Sem dúvida. E o que a gente vê é o contrário aqui. Nesse país, é um chefe de Estado que não tem o mínimo respeito pela vida. A senadora Zenaide ainda acredita em alguma chance de vingar o que alguns chamam de terceira via? Porque, para mim, o próprio Lula é o centro, né? Alguns ainda insistem, não, vem um candidato de centro, Lula é o centro. Para mim, isso está muito claro do ponto de vista técnico e político, né? Mas ainda, algumas pessoas ainda estão tentando, né, ressuscitar alguém ou trazer algum nome para um possível candidato que ganhe uma força e venha a ser eleito presidente. Alguns ainda alimentam essa esperança. Qual é a visão da senadora a respeito? Eu acho que a gente tem que respeitar a democracia. Você tentar criar uma terceira via, isso é possível acreditar. Nós temos aí a Simone Tebet, que é minha colega lá, uma mulher altamente preparada, mas pelo que a gente vê, não. É uma pré-campanha que já se transformou em campanha, né? Já polarizou, e cada um correndo atrás dos seus. Mas eu também não condeno quem tenta uma terceira via, embora eu acho que, como você diz, Lula, eu acho que já é a terceira via. Mas eu digo o seguinte, Lula é o melhor.
experiente, nós não podemos botar alguém que ainda vai aprender a ser presidente da República. E olhe que ele vai pegar uma terra arrasada, minha gente. Sem dúvida. Senadora, e quando a gente olha em relação à questão do Senado, pensando um pouquinho em Rio Grande do Norte, qual é a tendência hoje da senadora Zenaide, né? Há uma candidatura, aliás, duas candidaturas no campo mais próximo ao campo da senhora, né, que é o campo junto à governadora Fátima Bezerra, que tenta a reeleição, né, e a candidatura em outro campo, por exemplo, de Rogério Marinho, né? No campo junto à governadora, você tem o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, tendo como suplente o atual senador, que é do Partido dos Trabalhadores, o senador Jean Paul Prats, e você tem ainda, nesse mesmo campo, né, nesse alinhamento também, uma candidatura, uma pré-candidatura, falamos em pré-candidaturas, né, do Rafael Mota, que é deputado federal, é do PSB, partido, inclusive, do vice-presidente de Lula, né? E do outro lado você tem o Rogério Marinho, absolutamente alinhado com Bolsonaro e o bolsonarismo. Então, como é que a senadora deve se posicionar, se é que já tem alguma posição em relação a esse campo? Eu estou deixando que se defina, né? Porque eles têm prazos para apresentar as candidaturas, entendeu? Então, eu estou deixando definir. Eu não estou, por exemplo, a certeza que eu tenho é que em Rogério Marinho eu não vou apoiar. É um cara que eu considero assim o algoz dos trabalhadores, não só na retirada de direitos, mas também criando a impossibilidade de algum trabalhador comum se aposentar. Imagine, a reforma Rô, da Previdência trágica. a Né? reforma da Previdência. Por isso, quando falo em reforma, eu me refiro. Você sabia que o Brasil é o único país no mundo que não tem as aposentadorias especiais, porque foram tiradas com o compromisso de um projeto de lei complementar. Então, no Brasil, por exemplo, os mineiros, que a ciência mostra que eles não suportam mais do que 15 anos no subsolo, porque sai sem pulmão por causa das pneumonias, hoje eles têm que continuar. Deixa eu dizer a gravidade disso. Que absurdo. Eles começam a trabalhar, por exemplo, com 18 anos. Com 15 anos, ele tem 18, com 15, 30, 43. Vão ter que esperar até 65 anos. É claro que eles não vão viver. Outro exemplo que é uma ironia e uma síntese. As pessoas que trabalham em laboratórios, os cientistas e suas equipes da saúde, tentando descobrir um novo antibiótico, uma vacina para determinado vírus, eles trabalham em ambiente de alta periculosidade e, por isso, tinham um tempo de permanecer. Esse povo tenta aumentar a vida média da gente. Isso foi tirado também desse pessoal. Isso é algo... Claro que a gente sempre sabe que tem que mudar alguma coisa em Previdência, mas não foi o que mudou, desmontou. Desmontou. Né? Tirou a chance e o sonho de muita gente um dia conseguir descansar em paz, né? Um pouquinho até o resto da sua vida. Senadora, então, assim, há uma probabilidade de sua parte ou de caminhar com o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, que é do PDT, que tem como pré-candidato o Ciro Gomes à presidência da República, ou com Rafael Mota, do PSB, que caminhará com Lula. Então, a senhora está entre essas duas opções. As opções que como eu disse, a gente sabe que ele que pode apresentar, pode continuar, ou alguém pode tirar. Então, vamos aguardar, né? Quem a senhora acha que cai, que retira a candidatura? Aí não sei dizer. Não sei dizer. Não tem a bola de cristal, não é, senadora? Tenho não, às vezes até fizeram. Mas para o governo do Estado está prego batido e ponta virada? Prego batido e ponta virada. Eu digo o seguinte, ninguém se dedica mais a esse Estado do que a professora Fátima Bezerra. O Senado, quando ela assumiu, que a gente viu que tinha 4 folhas de pagamento em aberto, os senadores todos se assustaram.
E a Fátima, 24 horas, quebrou essa história de dizer que ela só depende do trabalhador. Nunca um governo esteve tão próximo da Fierm como Fátima. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico criou as câmaras setoriais, fez tudo e as empresas voltaram, né? Então, Fátima merece uma segunda chance, sim. Eu lembro bem eu entrando em cotas para comprar cestas básicas para professores e policiais. E ainda Um conseguiu salário atrasado, né? o funcionário atrasado. Cara, você atrasar salário, isso é imperdoável, né? Senadora, e falando um pouquinho agora sobre sua atuação parlamentar, não é? O que é que a senhora pode dizer em relação, sim, em relação ao deputado federal, né? Algum federal, estaduais, Federal, eu estou apoiando a pré-candidatura de Jaime Calado. Jaime Quem me Calado. conhece sabe que não é porque é meu esposo, é porque Jaime é um cara de espírito público, é altamente qualificado. Jaime, eu costumo dizer que ele tem um poder. Por exemplo, quando ele entrou na Caerna, era uma dívida grande, deixou dando lucro e ainda distribuindo lucro com os funcionários. São Gonçalo é um exemplo de uma cidade que só tinha um CEP, apesar de ser a quarta cidade. Hoje é uma cidade que ele já tinha plano para até 2024, ainda tem, a execução está sendo lá. Foi ele, colocamos Paulinho, e Paulinho, infelizmente, foi a óbito, mas agora era Aldo, que sempre fez parte do grupo da gente, era o vice. Senadora, e tem voto para todo mundo, porque há uma outra candidatura no seu campo também, que é do seu irmão João Maia, que já é deputado federal. Em alguns momentos houve, digamos assim, compartilhamento de áreas eleitorais, combinando até com a eleição sua, e, digamos assim, havia essas dobradinhas, né? Como é que fica essa situação agora? O João Maia é, de Olha, fato, candidato à reeleição, ou não é? Ou alguém vai terminar sobrando nessa história? não, olha, na verdade, a gente já não divide assim os votos. Vocês sabem que eu fui eleita no partido de João é um cara inteligente, meu irmão, tenho o maior respeito, mas a gente diverge politicamente desde 2015. É tanto que o partido me puniu, porque eu tomei uma postura diferente contra o impeachment, mas principalmente contra essa PEC do teto, que congelou os recursos da saúde e educação, segurança pública por 20 anos, e isso, nenhum país do mundo, isso na Constituição. E João tem um lado, João é do lado do presidente da República, e nós somos de outro lado. Então, essa divisão de voto não existe. Em São Gonçalo, eu acho que você estava querendo falar, não é só João, o prefeito tem candidato também que é do PT, que apoia Mineiro, mas aí onde está a democracia, nós vamos fazer política. Quando eu fui candidata a deputada federal, o então vice-prefeito, que hoje é prefeito Heraldo, era candidato a deputado federal. E a gente não foi brigar por isso, é tanto que depois a gente sempre apoiou. Isso é democracia. Estamos do mesmo lado, mas eu e Jaime vamos para a luta, angariar os votos, e a gente tem se visto prestado. Voto Houve, e opinião. inclusive, só abrindo parênteses, né, que houve, inclusive, o falecimento, né, muito triste do, então, prefeito Paulinho, Paulo Emílio, Paulinho da Habitação, lá em São Gonçalo, que era aliado de vocês, né? Sempre foi, isso é um grupo que foi formado em 2003, e que essa união fez a cidade avançar, porque essas divisões menores, o fato, por exemplo, quando Heraldo foi candidato a deputado, ele não quis dizer que a gente não continua, o grupo continua. Então, Jaime não tira voto de João, nem João tira E no de Jaime. Nós Seridó? temos lado, cada um tem seu lado. João apoia o governo Bolsonaro e a gente apoia Lula. Senadora, e falando um pouquinho sobre sua atuação parlamentar, uma palavra sobre essa situação dos planos de saúde, né, que desrespeitam constantemente, né, os direitos dos consumidores, dos usuários de plano de saúde, né? Você paga caro, às vezes passa anos, décadas pagando, e muitas vezes na hora que mais precisa, você é deixado de lado por um plano de saúde, e tem muitas vezes que recorrer à justiça
para reaver seu direito? Olha, é o seguinte, eu acompanho isso de perto. Não faz nem um mês, a população não acordou para isso. Chegou uma medida provisória, que era a medida provisória 1067, PLP, no Senado, para regulamentar prazo da Agência Nacional, quando você entra pedindo que incorpore ao rol, deram 90 dias, mas eu botei um destaque, porque eu sabia que nada daquilo que achava que estava evoluindo, de que adianta ter prazo à Agência Nacional de Saúde, esse prazo é para ela dizer sim ou não. Se o rol continuava taxativo. Essa minha emenda que eu botei, eu disse assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela não tem essa autoridade para isso. Essas pessoas, eu vou falar aqui das doenças mais raras, os tratamentos mais caros, essas pessoas, Robson, levam anos para conseguir um CID, um Código Internacional de Doenças, para que essas patologias sejam consideradas uma doença para poder Ser tratada no plano de saúde, né? Ser tratada como tal. E eu disse lá, botei, mas infelizmente o meu destaque foi vencido. Ficou esse rol. Aí o que é que acontece agora? Taxativo. A gente sabe que a Agência de Saúde Suplementar, a ANS, ela defende os planos de saúde. Então, nada aqui, como a ANAC nesse governo defende as companhias aéreas em vez do povo, a Anatel nesse governo defende as empresas de telecomunicações em vez dos usuários de e agora a telefonia. Agência Nacional de Saúde Suplementar também. Então, eu disse que essas coberturas, como é que uma agência de saúde suplementar vai dizer que uma patologia considerada o Código Internacional de Doenças não vai ser tratada, o plano de saúde não vai ser obrigado a tratar. Então, esse destaque foi recusado e agora já tem um projeto de lei. Eu estou feliz porque já tem 4 projetos de lei querendo deixar que o rol seja exemplificativo. Na época eu chamei a atenção, mas eu acho que os próprios pais e mães não tiveram esse apoio. Não adianta a gente regulamentar, dando prazo para a Agência Nacional incorporar ou não o tratamento, porque ela já tem um rol taxativo, ela só vai tratar aquilo, entendeu? Aí fica difícil. Aí vai ter, já é um projeto de lei de Randolph, tem outro de Romário, que, aliás, Romário votou contra essa minha emenda, mas está lá e a gente vai. Vários que botaram... Agora era isso, eu digo, olha, eu chamei a atenção da sociedade. Não teve avanços. Não teve avanço, porque na hora que é taxativo, não adianta. A agência nacional você pede, mas ela nega porque o rol é taxativo. Senadora, e falando sobre um outro assunto importante também para quem nos acompanha, que é a questão da educação. Nós sabemos que houve até um dos anos durante esse atual governo do presidente Bolsonaro em que, por pouco e por muita pressão, e com muita pressão do Congresso Nacional e da oposição, o orçamento militar, o orçamento para as Forças Armadas não ultrapassou, por exemplo, o orçamento da educação, né? Foram vários cortes que foram feitos. Além dos cortes no período da pandemia, as universidades diminuíram os custos porque não estava tendo aula presencial e daí já baixaram mais ainda aquilo que deveria ser repassado para a educação e para repor está uma situação muito difícil. O que é que a senhora pode destacar em relação a esse tema, senadora, como sua atuação, né, para tentar resolver ou minimizar esse problema? Uma das poucas pautas positivas que se teve foi quando aprovamos a constitucionalização do Fundeb e aumentamos o repasse do recurso do governo federal para a educação. Porque em 2016, eu era da Comissão de Educação, como sou hoje, eu já via que o mérito era esmagar a educação pública, mesmo sabendo que a educação pública são nas escolas públicas, quase 80% dos alunos. Eu acho que com essa crise já aumentou mais, que muitos pais tiveram que tirar.
E isso chama atenção. Por exemplo, eu vou falar aqui de universidades e institutos federais, que eu sempre tive esse olhar diferenciado. Eu sou ali de Jardim Piranha, me criei lá, essa interiorização dos institutos federais de ciência e tecnologia, isso é algo grande. Ali, os institutos é uma prova viva de que se pode, sim, fazer uma educação pública de qualidade, não só para o Brasil, mas para o mundo, Rob. A gente recebe visita de ministros de educação do mundo todo para ver esse nosso modelo. Eles começaram a retirar os recursos e pioraram com esse governo agora. No Temer já tinha, mas com esse governo, eu gostaria muito de pedir aqui, olhem o orçamento geral da União. Que eu agora sou da comissão de orçamento, apesar de suplente, mas a gente tem direito à voz, a voto, tudo. Então, é o seguinte, nós temos um orçamento que 50% já fica para os bancos. Juros e serviços de uma dívida que, mesmo estando na Constituição, nunca foi auditada. Exatamente. Né? A história da auditoria cidadã da dívida que nunca aconteceu. Né? Hoje chega em torno de 40%, né, senador? 40, mas já chega quase a 50%. Quando a gente já aumentou mais ainda. Agora, me diga uma coisa, Robson, como é que uma comissão mista de orçamento senta para discutir metade do orçamento e quem fica com a outra metade não senta nem na mesa para a gente negociar? Como eu disse aqui, a gente negocia o quê? Influencia por fora, né? Porque se o assunto não chega nem a ser pautado, não é, senadora? Tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Mas aí, por exemplo, eu queria dizer, preste atenção, 4% para a saúde, 4% para a educação pública, fazem menos de 0,5% para a segurança pública, apesar desse governo e todos que se elegeram com ele diziam que a segurança pública era tudo, é menos de 0,5%. Isso eu já tinha, por exemplo, eu tinha divergências políticas com o saudoso Major Olímpio, mas nessa hora a gente se unia. O SUSP, que ele lutou muito, Sistema Único da Segurança Pública. Segurança Pública. Eu tenho uma PEC que é a 44, que está na Comissão de Constituição e Justiça desde 2019, aumentando, começando com 1%, até chegar a 2%, porque ninguém faz segurança pública, nem saúde, nem educação, nada disso sem recursos, que eles vêm com a história de Estado. E nenhum Estado brasileiro tem nem Estado mínimo, não tem policiais, nós não temos policiais civis, militares. O nosso Estado já está mínimo, né? Você imagina. Já está abaixo do mínimo, nem o que é permitido. Então, a população brasileira tem que olhar para o orçamento, porque a educação, quando a gente vai considerar a educação como a maior prevenção, a educação pública de qualidade, em tempo integral, é quem diminui a violência. A gente sabe. E havia, inclusive, uma atitude da então presidente Dilma Rousseff, né, de os recursos do pré-sal, né, eles já estarem, na ocasião, carimbados. Eu não me lembro exatamente se era 30% para a educação e 70% para a saúde, ou se era o contrário, mas era algo a educação era mais. A educação mais, né? educação é mais. Havia um destino percentual muito forte para a educação e para a saúde de recursos do pré-sal, mas isso não caminhou, infelizmente. Me parece que até hoje está no gabinete da ministra Carmen Lúcia para a decisão, né? Ele judicializa e fica por isso. Então, o Brasil tem que olhar para o seu orçamento. E outra coisa, quando a gente toca nesse assunto de quase a metade do orçamento ser para os bancos, as pessoas dizem, mas não vai passar calote. Eu queria dizer aqui, quem está nos assistindo, que as maiores dívidas públicas do mundo é a americana e a japonesa. Isso não quer dizer que o governo, o Estado, não senta com esses bancos e diz, olha, nós vamos botar 10% ao ano, porque nós não vamos parar o país, não tem recurso para assistência social, saúde, educação e geração de emprego e renda com investimento no desenvolvimento.
não é calote. Não é calote. A gente precisa ter o governo tem que auditar, tenha não é, senador? coragem. Tem que Hã? auditar, porque se alguém tem uma dívida junto a uma pessoa, está devendo um agiota a um banco, seja lá o que for, chega um momento que você bate na mesa, ei, peraí, vamos tentar renegociar isso aqui. Imagine um país, né? Uma nação, né? Eu me Olha, recordo, eu não lembro exatamente qual foi o país, não sei se foi Equador, Honduras, mas um dos países aqui da nossa região, que chegou a auditar, né? E conseguiu quitar a dívida com 30% do valor, né? é, Né? é É questão porque é um de... escândalo não haver essa auditoria. Olha, eu vou dizer uma coisa: o Brasil permite que os bancos fiquem com 50% do seu orçamento, façam uma extorsão, que chega a ser um roubo vergonhoso das famílias brasileiras, cobrando juros de 400% ao ano dos cheques especiais, dos cartões de crédito. Esses cartões de créditos cobram nos seus países de origem 3% ao ano. Isso não depende, Robson, do presidente, porque eu tenho outra PEC, eu boto PEC que tenha estruturação, que limita o juro dos cheques especiais é a 79, até 3 vezes a taxa Selic. Por quê? Não engessa a política monetária do Banco Central. Mas isso, meu amigo, está na CCJ e o lobby dos bancos é grande. Ou seja, o Congresso Nacional permite que os bancos explorem, façam a extorsão do povo brasileiro assim, descaradamente, ao ponto que se eu comprar uma televisão e for financiado pelo cartão ou cheque especial, eu pago 4. Eu costumo dizer que o ladrão leva 1, mas o banco leva 3. Leva mais, né? De Ou maneira bem mais, legalizada, né? é É bem que é mais incrível. legalizado. Então, e pode, isso não vai falir bancos. Eu digo que a melhor situação desse país é de banqueiro. Se eu fosse uma banqueira, eu estava no Brasil. No Brasil, tenho metade do orçamento da 10ª economia do mundo, posso extorquir todo mundo sem ninguém me incomodar, que é um absurdo isso, e ainda eu ainda tenho uma importância muito grande no Congresso, né, para poder manter isso. Muito bem. Bom, e para finalizar, uma última palavra sobre a questão dos agrotóxicos, né? Enquanto o mundo inteiro está se afastando de determinados agrotóxicos, o Brasil desmonta uma fábrica que tinha, inclusive, desmonta uma fábrica que tinha de agrotóxicos, né, da própria Petrobras, e passa a importar agrotóxicos dos Estados Unidos, não é, senadora? Numa situação lamentável. Estamos trazendo veneno, né, de fora para dentro. Olha, é gravíssimo, isso está para ser votado na CAS, eu retirei de pauta, pedi vista semana passada, porque eles querem que seja terminativo na CAS. Para liberar agrotóxicos, tem que ter a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, isso é no mundo todo, o meio ambiente, os técnicos do meio ambiente, que vivem estudando, mostrando os danos ao meio ambiente pelos agrotóxicos. E o Ministério da Agricultura. Mas o Ministério da Agricultura liberou a ministra Tereza Cristina, então ministra, que eu digo a ela, ela ria, eu digo a menina veneno, a senhora. 1.860 novos agrotóxicos em menos de 4 anos. Mas, mesmo assim, está em pauta um projeto de lei que só o MAPA, o Ministério da Agricultura, é quem vai liberar, tirando a Anvisa, que é quem faz a ciência, quem prova que agrotóxico é veneno e que o veneno é teratogênico, ele deforma o feto na barriga da mãe e é abortivo, porque o organismo é sábio. A maioria dos abortos espontâneos são de crianças que têm alguma deformidade, que não sobrevivem. E esse povo é quem se diz que defende a família, que é contra aborto e permite esses venenos. E mais grave, gente, esse povo faz o extrativismo, joga o veneno, pulveriza o povo de veneno, esse veneno vai para os rios, para os peixes, para o consumo da gente.
exportam esses alimentos com o controle sanitário dos países, desabastece a gente, porque devido à lei... Deixa a nossa terra contaminada, né? A terra contaminada para os países é melhor importar e deixar deles sem isso. E mais, esses agrotóxicos entram no Brasil com renúncias fiscais bilionárias. O Valor Econômico mostrou que só em 2019 foram quase 15 bilhões de reais de renúncias fiscais para Monsanto e Abai, que são os maiores que exportam mais. E mesmo assim tem um projeto de lei para tirar a vigilância sanitária e o meio ambiente para liberar esses agrotóxicos. Isso é uma coisa absurdo. Que a população tem que acordar. Isso é muito grave. Sem dúvida. Muito bem, eu agradeço a participação da senadora do PROS, do Rio Grande do Norte, Zenaide Maia, no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vinda, senadora. Muito obrigado. Obrigada, Robson, e a todos os ouvintes. Preste atenção ao orçamento do país. Observem os parlamentares, o próprio governo que não respeita a vida, e eu falo aqui da vida de todos, não só dos seres humanos. Respeitar a vida da natureza, isso é respeitar o meio ambiente, porque ele está gritando aí, mostrando chuvas torrenciais, de repente secas, prolongadas, isso é degelo do Oceano Ártico, levando o aumento do volume do mar. Aí, como a gente vê aqui, eu vi ali em Macharanguape, a gente vê isso, tem ruas que já não existe mais as casas. Então, gente, por favor, vamos ter esse olhar diferenciado, se a gente quer uma vida, no mínimo, humana, para os nossos filhos e netos, e para a gente, se durar mais, que veja algo melhor. Defesa da vida. Política é aquela do bem comum. E o bem comum não pode deixar de ter o ser humano no centro dele. Então, isso é fazer uma boa política. Perfeito. Obrigado, senador.